Seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Hoje nós vamos conversar e entender um pouco mais sobre o funcionamento do tribunal. Uma questão que pode gerar dúvidas em quem nos assiste. Afinal, a qual poder pertence o Tribunal de Contas? Você sabe? Ficou curioso? Então fica com a gente, porque esse assunto é da sua conta. A Constituição Estadual diz que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Afinal, onde está o TCE quando nos referimos aos três poderes? Para nos responder, estamos aqui com o secretário-geral das sessões do TCE, Odilson Barbosa Júnior. Bem-vindo, Júnior. Tudo bom? Obrigado, Mariana. Para a gente começar, vamos direto então. A qual poder pertence o Tribunal de Contas? Olha, Mariana, é uma oportunidade muito legal para a gente esclarecer uma dúvida que vem de muito tempo. Essa classificação dos três poderes da República, ela é uma classificação tradicional, né, e a gente sempre tenta colocar os poderes nessas caixinhas, né, o legislativo, o judiciário e o executivo. Mas esses poderes, ou essa classificação, hoje ela não é suficiente mais para o tanto que a sociedade, né, que a República exige para prestar bom serviço. Então, o tribunal, ele é um órgão do poder público que deriva diretamente da Constituição. Né? Então, existiu o poder constituinte originário, que ocorreu lá na Constituinte de 88, e de lá até hoje o tribunal está no mesmo lugar na Constituição, com a mesma redação original, com o texto original. Portanto, ele é um órgão separado que fica externamente aos demais poderes, controlando, fiscalizando e julgando as contas dos gestores. Muito se confunde, o tribunal pertence ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário. O Poder Legislativo ele é integrado em nível federal pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, em nível estadual pela Assembleia Legislativa e nos municípios pelas câmaras. Portanto, esses são os órgãos que integram o Poder Legislativo e o tribunal não faz parte deles. Mas o tribunal presta auxílio à Assembleia. Como é que funciona esse auxílio? Exatamente. O tribunal, e é isso que muita gente confunde, o tribunal ele não é um órgão auxiliar da Assembleia. Ele auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo. O controle externo é uma função do Estado. Controle externo é uma expressão que pode confundir as pessoas de casa. Vamos explicar. O que é o controle externo? Deve existir desde muito tempo, desde as primeiras repúblicas, né, e o Brasil adotou essa ideia, deve existir um órgão que controle mesmo de fora, por isso é externo, o funcionamento de todo o poder público. Então, o poder público, os seus poderes, o próprio Ministério Público, que também não se encaixa em nenhum dos três poderes clássicos, né? Então, existe um órgão que é o Tribunal de Contas que controla toda a administração pública, todas as prefeituras, o Estado, todos os órgãos, todas as companhias, as fundações, as autarquias, de fora, né, de uma posição externa. Por isso, controle externo. Tá certo. E você falou que o tribunal julga contas, mas tem uma exceção. Isso, exatamente. Esse é o auxílio que o tribunal presta ao Poder Legislativo para exercer o controle externo. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo e pelo tribunal. Eles compartilham essa função. No caso, aliás, o tribunal ele julga todos os gestores, todas as contas de todos os gestores, exceto uma, que é do chefe do Poder Executivo. Aqui no Estado, prefeitos e governador. Nesse caso, o tribunal dá um subsídio, dá um auxílio, ele dá uma peça técnica, chamada parecer prévio, para que o Poder Legislativo, que são os representantes do povo, para que eles julguem aquilo conforme as leis e conforme a necessidade daquele local onde eles estão inseridos. Né? Então, nesse caso, é o único caso que o tribunal não julga e sim auxilia o Poder Legislativo no julgamento a que lhe cabe. Ele emite o parecer prévio e encaminha para a Câmara ou para a Assembleia, a quem cabe julgar. Exatamente. No caso dos prefeitos, fazemos essa análise, a prestação de contas anual do prefeito, né, tudo que ele fez naquele ano, encaminhamos para a Câmara e os vereadores vão julgar. No caso do governador, também fazemos análise do que o governador fez com os recursos públicos durante o ano e encaminhamos para a Assembleia para os deputados julgarem, e o julgamento do Poder Legislativo, né, é o julgamento definitivo. Né? Tá certo. E para o tribunal funcionar, a gente tem ali dentro os auditores de controle externo, os conselheiros e os procuradores, não é isso? Cada um tem um papel nesse caminho de um processo de contas. Perfeitamente.
a gente estava falando de poderes, né? O tribunal, apesar de também não pertencer ao Poder Judiciário, ele muito se assemelha. A Constituição, inclusive, fala isso, né? No que couber, o tribunal se assemelha ao Poder Judiciário. Então, a estrutura, a funcionamento orgânico do tribunal é muito parecido. Então, o que nós temos? Temos auditores, que vamos colocar como a linha de frente, né? São os servidores que fiscalizam as contas, que recebem as contas, que vão a campo, que apuram denúncias, que apuram representações, que vão a campo fazer aquele olhar técnico sobre um determinado ato, sobre um eventual desvio de recurso público, sobre algum ato irregular de algum gestor público, e eles iniciam esse processo. Depois, essa opinião do auditor, ela é submetida ao Ministério Público de Contas, que são procuradores especializados na matéria, né, de direito administrativo, direito constitucional, e depois é submetido aos conselheiros, a um relator, que é um conselheiro, e esse conselheiro vai levar um colegiado a uma sessão, um grupo de outros conselheiros, e assim farão o julgamento definitivo. E no Tribunal de Contas são 7 esses conselheiros, né? Como que eles chegam até lá, Júlio? Os conselheiros do tribunal, em número de 7, né, como você bem disse, eles são 5 escolhidos de fora do tribunal, quer dizer, não necessariamente de fora do tribunal, mas geralmente, e 2 das carreiras. Para a gente tentar resumir, dos 7, 4 vêm da Assembleia Legislativa, são indicados pela Assembleia Legislativa, certo? 1 é de livre escolha do governador do Estado, 1, que são os 2 que eu falei que vêm de dentro do tribunal. 1 é da carreira de conselheiro substituto, né, que são 4 atualmente, temos 4 vagas e eles substituem os conselheiros titulares eventualmente, e 1 conselheiro vem da carreira do Ministério Público, né, dos procuradores de contas. Então são 7, todos eles, independente da origem, têm que respeitar o mesmo requisito, os mesmos requisitos, que é no mínimo 35 anos de idade, no máximo 65, 10 anos de experiência na administração pública, notórios conhecimentos em contabilidade, na área jurídica, financeira, econômica, né, enfim, na parte geral da administração pública, e reputação ilibada e idoneidade moral. E qual que foi o objetivo? O que se quis quando juntou 7 conselheiros de diferentes origens, aí, como você explicou? A ideia, né, a inspiração da Constituição é trazer uma diversidade para esse colegiado, né, para que ele não fosse um colegiado singular, no sentido de uma só especialidade. Né? Então, por exemplo, hoje no tribunal nós temos conselheiros que são engenheiros, advogados, administrador, temos outras formações. Então, ter um colegiado plural, bem diverso, e que especialmente tem experiência para poder julgar gestores públicos que necessariamente não têm conhecimento técnico. Então, a ideia da Constituição vamos colocar pessoas para esse cargo que eventualmente já tenham estado do outro lado do balcão para que tenham um julgamento mais justo, não só de acordo com o que a lei determina, mas com o que a realidade, né, impera. Tá certo, Júnior. Obrigado por nos explicar um pouquinho aqui sobre o funcionamento do Tribunal de Contas. Eu que agradeço. Obrigado. E agora eu chamo a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. Junho é o mês que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o Minuto TCE destaca uma decisão recente do tribunal que alertou municípios do Espírito Santo, Barra de São Francisco, Brejetuba, Mantenópolis, Ecoporanga, São Roque do Canaã e São Domingos do Norte para que destinem os resíduos sólidos, o lixo da cidade, para aterros ambientalmente adequados. Eles têm até o dia 2 de agosto para se adequarem à decisão. A medida é resultado de um processo de fiscalização realizado pelo tribunal nos municípios capixabas. É importante destacar que o TCE tem uma atuação relevante nessa pauta por meio de um núcleo especializado em meio ambiente. E você acessa essa e outras decisões do tribunal lá no nosso portal e também ficando ligadinho nas nossas redes sociais. É com você, Mariana. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fica o convite para seguir por dentro das ações do TCE. Acesse o nosso portal e nos acompanhe nas redes sociais. O perfil é o @TCE Espírito Santo. Até a próxima!
O Espírito Santo espera você de braços abertos para o 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Nos dias 4 e 5 de julho, Vitória receberá profissionais e gestores de comunicação, assessores de imprensa e membros dos órgãos de controle de todo o Brasil para debater o papel da comunicação pública na defesa da democracia. O evento promoverá palestras com nomes renomados da comunicação, workshops práticos e interativos, painéis e muito mais. Os temas centrais serão organizados em 3 eixos. O primeiro é comunicação pública e cidadania, no qual serão abordados assuntos como linguagem simples, acessibilidade, comunicação e transparência. O segundo eixo, desafios na comunicação pública, debaterá inteligência artificial, fake news e gestão de mídias digitais. Por fim, o terceiro eixo terá discussões sobre a gestão da comunicação pública. Nele, os focos serão gestão de pessoal, gestão de crise e cultura de comunicação no poder público. Participe! Em tces.tc.br, você tem acesso a um portal feito para os capixabas. Aqui, você fica por dentro das principais informações sobre os julgamentos do Tribunal de Contas, recebe atualizações sobre a gestão do dinheiro dos seus impostos e pode acessar as principais ferramentas de fiscalização da Corte. Uma das mais importantes é o painel de controle, um poderoso instrumento de acompanhamento dos gastos públicos. E, clicando em jurisprudência selecionada, você encontra as principais decisões e entendimentos do TCE. O portal também traz uma série de serviços oferecidos pela Corte. Por exemplo, a Escola de Contas Públicas do Tribunal possui uma página com dezenas de cursos gratuitos para toda a sociedade. Acessando a nossa carta de serviços, você encontra informações sobre produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Explore as demais opções. Fale conosco pela ouvidoria e pelos nossos canais de comunicação. Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo.